Olá, estamos iniciando o primeiro episódio do nosso podcast O Trabalho Tá On. E o nosso convidado de hoje é João de Deus, o professor João de Deus, secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, SASC. Conhecido no cenário político e social como professor João de Deus, é marcado por uma forte ligação com movimentos sindicais, com a educação pública e com a consolidação do Partido dos Trabalhadores no Piauí. João de Deus nasceu em José de Freitas, no Piauí, no dia 8 de março de 1956. Mudou-se para a capital para continuar os estudos e licenciou-se em Química pela Universidade Federal do Piauí. Sua carreira profissional começou efetivamente na sala de aula em 1985. Ingressou por meio de concurso público como professor da rede estadual de ensino no Piauí. Em 1988, foi eleito presidente da Associação dos Professores do Estado, a PEP, entidade que mais tarde se transformaria no Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Piauí, SINT. O prestígio junto às bases sindicais o levou à presidência da Central Única dos Trabalhadores no Piauí, CUT, cargo que ocupou entre 1997 e 1999. Foi presidente estadual em dois momentos do PT, de 1992 a 1994 e de 2003 a 2005. Vereador de Teresina em 1999. Elegeu-se deputado estadual pela primeira vez em 2002. Na Assembleia Legislativa do Piauí, destacou-se pela articulação política e por exercer a função de líder do governo durante as gestões do PT, intermediando o diálogo entre o Poder Executivo e a bancada de deputados. Comandou a pasta da Assistência Social e Cidadania por um breve período durante o segundo mandato do então governador Wilson Martins. Em junho de 2025, o governador Rafael Fonteles anunciou o retorno do professor João de Deus ao comando da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, SASC. Bem, e a gente começa contando dessa sua história, falando um pouco dessa sua história lá no passado, essa forte ligação com a educação. É, ela lhe ajuda a montar estratégias para ajudar essas famílias a saírem do mapa da fome, a criarem seus próprios negócios, a se desenvolverem e não necessitarem mais de projetos sociais, professor? Com certeza, Flávio, dizer que é um prazer estar aqui no seu programa, né, e para a gente poder conversar. Como foi receber esse bastão, ser passado para você essa importância, né, que é essa secretaria, e qual foi o projeto que era conduzido por ela que o senhor fez questão de manter? Algo que Bom, fosse desenvolvido no estado do Piauí para o estado do a Piauí. Regina é uma referência para todos nós. Você pensa numa pessoa que dentro do PT todo mundo bate continência para ela. O Wellington Dias faz isso, o Rafael, o Nazareno, pai de Rafael, e todo mundo no PT. Pela história, a Regina é uma pessoa que vem de uma história muito sofrida, mas é uma vencedora. Então, todas as pessoas de história muito sofrida que venceram na vida com seu próprio esforço, não é? E esforço assim retumbante para poder saltar obstáculos, a gente tem que tirar o chapéu, porque essas pessoas são exemplo para outras famílias que Bons também, exemplos, né? né? Bons exemplos. E, E ela é uma pessoa assim muito articulada, uma grande gestora. Ela foi secretária de administração, foi quem reorganizou o Estado na primeira gestão de Wellington Dias. Ela organizou e coordenou as duas campanhas de governador, aliás, as 4 campanhas de governador do Wellington Dias. Portanto, é uma pessoa de sucesso, de visão, comprometida e uma pessoa simples. Ela, na cabeça da Regina, você conversa com ela aqui, é a mesma Regina que a gente conheceu como sindicalista, que eu tive a oportunidade de conhecer ainda no sindicato. Ela era militante do movimento dos professores, ela é professora, e depois como no sindicato dos bancários, foi presidente da CUT, eu a sucedi na presidência da CUT, e agora, por ironia do destino, né, enfim, eu assumi a SASC no lugar de Regina Souza. Ela foi a pessoa que sugeriu para o governador o meu nome foi o nome também apontado por várias lideranças do partido, considerando que a SASC ela é, digamos, a secretaria que pode representar muito
não é do pensamento do PT, que é trabalhar as famílias mais carentes, as famílias mais pobres, dando oportunidade a essas famílias de ter uma condição de vida melhor. E a SASC passou recentemente por uma reorganização, ela foi desmembrada, né, vamos dizer assim. Agora existe a Secretaria de Trabalho, que antes era dentro da SASC. Sim. E esse afunilamento, assim, esse foco mais no desenvolvimento social, no combate à Na fome, verdade, à família. eu achava que eu entendia que a SASC era uma secretaria muito complexa e muito ampla. Precisava. Mesmo saindo a Secretaria do Trabalho, ela ainda Tem muito continua, trabalho. porque nós temos a área da assistência social, que é a área que anda muito bem conectada com os municípios, perto, né? que atende e é conectada com o conjunto dos municípios. Cada município tem sua Secretaria de Assistência Social e a gente atua em rede para poder um trabalho gigantesco como esse que eu te falei aqui, de identificar as fragilidades, de garantir que essas famílias tenham acesso aos programas, inclusive essa busca ativa em relação à primeira infância, ela é espetacular e ela funciona de forma assim excepcional. Eu percebo isso, tanto é que nós reduzimos bastante o número, garantimos bastante o número de acesso de criança à escola e, mais do que isso, de alfabetização na época certa. Então, na sua opinião, esse desmembrado melhorou, porque mas, agora o foco com é mais... certeza, mas tem mais ainda. A SASC, além de ter essa área da assistência social, onde nós temos uma superintendência, que é uma pessoa muito competente, que é a professora Janaína Mapurunga, nós temos também a superintendência dos direitos humanos, que por si só também é muito amplo. E temos a superintendência de promoção da igualdade racial, porque que aquele igualdade racial, povos originários e famílias tradicionais, né? E povos tradicionais significa o quê? Indígenas que, de repente... Quer dizer, há 30 anos atrás, a gente não sabia que tinha índio no Piauí. Mas o interessante é que a gente tem hoje já um cadastro muito elevado de comunidades indígenas, porque na época, com a repressão que teve, a época os indígenas, eles terminaram, digamos assim, proibidos de revelar suas identidades, né, suas origens. Então, isso, com a volta da democracia, muitas comunidades indígenas passaram a se se mostrar mais, se identificar. Se identificar e revelar a sua identidade. Né? Bom, e comunidades quilombolas, que são originárias também de toda aquela época ainda, da escravidão, e que foram reprimidos, que não tiveram direito à terra, não tiveram... Então, todo o nosso trabalho é de identificar essas comunidades e garantir o direito de terra a elas, fazer os registros, posse, tá certo? Né? Garantir, exatamente, né? A posse da terra, garantir investimento, curso, qualificação profissional, garantir valorização da cultura, né? Valorização da cultura, programas de renda. Lá tem um trabalho incrível. Tem o Mimbói, tem uma série de outras. Eu achei muito incrível comunidade quilombola, exatamente, né? E nós temos várias outras comunidades identificadas, todas mapeadas em todo o estado do Piauí, e a gente tem também todo um trabalho voltado para esse segmento, que é tentando reparar as mazelas do passado, né? Tentando dar dignidade a essas famílias, para que elas também tenham acesso à educação, tenham acesso à saúde, tenham acesso à moradia, tenham acesso à terra, e assim elas consigam prosperar, né? E os direitos humanos, que também é uma área muito complexa. Porque os direitos humanos, por exemplo, tem trabalho escravo, ou análogo ao trabalho escravo, tipo aquele que não dá direito ao trabalhador, que trabalha sábado, domingo, feriado, que não tem uma carteira assinada, horários, enfim. Segurança do trabalho. Segurança do trabalho. A gente faz um trabalho junto com a DRT, o Ministério Público do Trabalho, com o juiz do trabalho, com as entidades da sociedade civil, para tentar identificar e resgatar essas famílias e cobrar lá do patrão que ele garantir os direitos que aquelas pessoas têm. Tem a questão além dessa questão do trabalho análogo ao escravo, nós temos uma série de outros trabalhos nesse campo, povos de terreiro também, que durante muito tempo foram reprimidos, porque eles têm sua religião de matriz africana. Essas religiões, elas foram massacradas no passado,
e ainda, às vezes, a polícia vai lá e reprime. Então, tem todo um trabalho integrado nosso com a Secretaria de Segurança para dar dignidade e o direito dessas pessoas de existirem, cultuarem as suas religiões, como o catolicismo faz, como os evangélicos fazem. É um direito cidadão. O Brasil é laico, isto é, as pessoas têm o direito de ter sua religião e o poder público não pode interferir nessa opção, né, nessa vida das pessoas. Então, a SASC é essa secretaria que olha para todas as fragilidades, é uma secretaria gigante, não é? Tem um desafio enorme e eu te digo assim, com muita felicidade, muita tranquilidade, eu estou me sentindo assim, muito realizado nesse trabalho, mas muito mesmo. O combate à fome é uma das bandeiras do governo de Rafael Fonteles e a nível nacional do presidente Lula. É a maior bandeira do presidente Lula. Sim. E como é que a SASC, como é que o senhor, como é que sua equipe faz para levar essas políticas, para tirar cada vez mais pessoas do mapa da fome nesses rincões mais distantes, como no semiárido? Eu estive ano passado dando palestras e vi cidades em que sofrem com queimadas, né? Período de seca, falta de água, pequenos agricultores perdem tudo que plantaram, perdem animais, e as pessoas não entendem que aquelas pessoas ali, por conta da seca, precisam de mais atenção e muitas, às vezes, passam por períodos em que até comida fica mais difícil. Hoje ainda existem comunidades assim, desassistidas, ou que necessitam de mais assistência? Depois que eu assumi a SASC, eu assumi no dia 1º de julho do ano passado, nós já tivemos várias situações, né, várias ocorrências, tanto do ponto de vista de seca, como do ponto de vista de enchente ou queimadas, como você mesmo citou. Então, nós já temos uma lei que ampara essas famílias. Logicamente que a base, mais uma vez, são as famílias do CadÚnico, que são as famílias consideradas pobres. Então, toda vez que tem uma ocorrência como essa, a gente se comunica com o município, a gente dá toda a orientação, a equipe nossa se desloca no município, eles fazem um trabalho para identificar as famílias afetadas, e o governo do estado tem um programa que chama Auxílio Alimentação, onde a gente não mais faz aquela história de levar uma cesta, porque a cesta, uma logística é grande, às vezes sai mais cara, a cesta termina saindo 2 vezes mais cara, você mandar um carro e deixar. Não, a gente faz o cadastro, como essas famílias já estão praticamente no Bolsa Família, mesmo não estando, mas estando no CadÚnico, a gente consegue identificar, faz o cadastro dela lá no município e o governo do estado repassa um aporte de recursos para ela em 2 parcelas de R$200, é como se fossem 2 grandes cestas básicas. E o governo federal também, a gente quando identifica essas famílias, no ano passado, para vocês terem uma ideia, o governo federal mandou 90, através do MDS, tem o nosso ministro Ayrton Deu, foram 90 carretas de cestas básicas destinadas a mais de 100 municípios do Piauí. Nós fizemos o trabalho de articulação com os prefeitos, fizeram as inscrições. Mais uma vez, essas inscrições elas têm que obedecer o quadro do CadÚnico, que é um quadro espetacular, fantástico, porque ele é um quadro consolidado, e a partir daí essas famílias o nome já vem lá de cima, com base no CadÚnico, já identificado, o município tem que decretar situação de emergência, e aí a gente encaminha para que o benefício chegue direto já com a lista, onde o prefeito não tem a oportunidade de mudar aquela lista, não é, para evitar situações de alguma interferência local. Então, o certo é que funcionou muito bem esse processo. E temos um outro, que era o que eu estava discutindo aqui com o Banco Mundial agora há pouco, que é um chamado cartão social. Isto é, famílias, porque o Bolsa Família, ele corresponde a R$600, mas se você tiver uma família de 6 pessoas, 7 ou 8, isso dá um valor ínfimo. Muitas delas pagam até aluguel. Né? Pronto, muitas delas pagam até aluguel com esse recurso. Então, além disso, nós temos o Gás do Povo, temos o Luz Social, que a gente vai estar operando agora com as listas repassadas pela Equatorial, estava discutindo isso no nosso gabinete a semana passada, para garantir com todos os prefeitos, para a gente localizar as famílias que não acessaram ainda, porque não sabe que tem esse direito, né? Não é nada, é mais em torno de uma conta de luz de 80 kW, que ela vai ter dispensado o valor, o governo federal cobre o valor,
e mais aqueles que consomem até 120 kW só vão pagar o excesso superior aos 80. Bom, e temos o chamado cartão social, que era o que eu estava agora avaliando com o Banco Mundial, numa reunião agora na Secretaria de Planejamento, quando fui avisado que eu tinha que vir para cá para essa entrevista, né? E o cartão social, ele contempla aí cerca de 9 mil famílias, são famílias extensas, maiores, em que o Bolsa Família não dá para cobrir. E aí vem mais um aporte por conta desse recurso para cada uma dessas famílias, dependendo da situação de cada uma delas. Aí é um pente fino mesmo que é feito pelo município, ele apresenta, faz o cadastro, a nossa equipe entra em contato, faz uma checagem desses cadastros, e aí a gente repassa para a Secretaria de Fazenda, que através do Banco do Brasil efetua a transferência do recurso diretamente para a conta das famílias. Então esse é o papel que a gente realiza, né? E repito aqui, é bom que as pessoas entendam. O trabalho, todas essas linhas de ações, elas são muito importantes, mas a principal delas se dá aqui no comecinho da vida, né? Que são as crianças, através do Nós vamos falar programa mais desse assunto no voltado finalzinho. para a primeira infância. Mas o senhor falando dessas articulações, me veio que é a ideia. Nos bastidores políticos, né, o seu nome é muito falado como um grande articulador político. Então, assim, foi por conta desse seu poder de articulação que o senhor foi colocado na SASC, porque você precisa ter uma forte articulação em todas as cidades, inclusive de prefeitos que não são da base de governo. Precisa ter o grande apoio aqui dentro do governo do estado e a nível federal, que nós temos o Wellington Dias à frente dessa pasta que é muito importante, principalmente para os países, para os estados do Nordeste. Então, esse seu poder de articulação foi por conta dele que o senhor foi colocado à SASC? Bom, eu acredito que sim. É fácil conversar com os prefeitos? Eu acredito que sim. Eu fui líder do governo, 2 governos do Wellington Dias, né? Eu fui líder do governo, fui líder do PT, da bancada do partido. Mas como líder do governo, eu costumo dizer para as pessoas que o Wellington nunca teve um problema na Assembleia. Mesmo em momentos assim, de forte oposição, naquele momento que houve rompimento do então governador Wilson Martins, que foi eleito com a nossa ajuda, e todo mundo sabe que houve um rompimento dele ali já no meio do governo, mas mesmo naquele momento ali, a gente conseguiu ter uma relação muito boa. Depois, no retorno de Wellington Dias, eu fui líder do governo mais uma vez, escolhido pela bancada, e nós conseguimos garantir tudo que o Wellington Dias quis dentro da Assembleia, independentemente de barganha, né? Mas era o diálogo que a gente fazia lá dentro. Graças a Deus, sou uma pessoa muito respeitada por todas as pessoas. Inclusive, uma coisa que me orgulhava muito era que alguns deputados chegavam e diziam assim, olhava assim para todo mundo e dizia assim, aqui tem um deputado sério, só tem um sério. Aí eu olhava assim e dizia assim, é você. Poxa, cara, isso era o máximo para mim, né? Porque as pessoas considerarem a gente levar uma coisa séria, que tem uma história. Você tem uma ideia, Flávio, uma das coisas que mais me orgulha na Assembleia Legislativa, quando eu cheguei na Assembleia, todos os deputados tinham direito a uma coisa chamada auxílio paletó. Você sabe o que era o auxílio paletó? Era um salário extra no começo do ano e um extra no final do ano. Então, já tinha o 13º, mas pegava o 14º e o 15º. Cara, eu achei aquilo horroroso, aquilo me chocou, e eu digo, eu não posso receber isso, eu tenho que dar um jeito. E um outro era... Pedir para o senhor usar mais a outra mão, e um porque outro, essa câmera vai cobrir seu rosto. E um outro, sabe qual era, Flávio? Era férias. Qualquer trabalhador, com base na Constituição, tem 30 dias de férias. Na Assembleia, eram 90 dias de férias. Ou férias maravilhosas. Que absurdo, né? Então era o quê? Era os 30 dias de janeiro, mais o mês de fevereiro. Carnaval garantido. Sem dúvida. Mais o mês de julho. Então, 3 vezes 3, né? Praticamente 3, né? E dezembro, a gente encerrava os trabalhos dia 10, dia 12 de dezembro. Aí pegava mais uns 15 dias aí. Então, eu fiz um projeto de lei, de mudança da Constituição. Não foi fácil, não, mas nós conseguimos aprovar. Não reduzir, nós acabamos com o auxílio paletó, né?
nós acabamos com as férias, que eram 90 dias, a gente conseguiu reduzir para 40 dias. Ficou razoável, né? Ainda não é o ideal, né? Não. Mas eu achei que foi um passo, porque não é fácil você juntar os deputados para votarem Contra eles contra mesmos. aqueles direitos, sei lá, regalias, né? Eu chamo de direitos A população chama de regalia. históricas, né? Regalias históricas. Ainda hoje existe, né? Você vê que o Parlamento Federal também vira e mexe, né? Se fala muito das regalias que tem, sobretudo só trabalho 3 dias na Uso de semana, telefone. o que é um absurdo, né? Graças a Deus lá a gente não tinha direito a carro oficial, tudo bem, correto, né? Mas recebia também aparelho telefone, né? Recebia aparelho de primeira. Essas são coisas que eu acho que pelo que já ganha um deputado, não haveria de existir essas regalias, digamos assim. Mas o fato é que eles compreenderam e nós conseguimos mudar a Constituição. E eu fico orgulhoso disso, né? De ter sido a pessoa que, com a minha história, que fui vereador de Teresina, depois me tornei deputado estadual, ter deixado essas marcas na Assembleia Legislativa, porque eu acho que a gente também não pode se distanciar muito da realidade do povo. O parlamento ele tem que ser a expressão do povo, ele precisa, portanto, estar sintonizado com os problemas do povo e não pode estar preocupado apenas consigo mesmo. Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, se via a assistência social apenas como uma transferência de renda, que já é algo constitucional, já seria algo constitucional, direito. A alimentação é direito, então uma criança pobre precisaria de comer para conseguir assistir uma aula, por exemplo. Mas depois da entrada de Wellington Dias e desse novo empenho do presidente Lula em não só transferir renda, mas tirar as pessoas dessa dependência, fala-se muito nisso hoje. Eu fico muito feliz porque eu vejo que os programas agora não são só de transferência de renda, mas de fazer com que aquela pessoa receba uma assistência por um determinado período e que seja apoiada até sair dessa dependência. Como é que está sendo feito isso? Ela tem, na no verdade, Piauí, ela tem que cumprir essa contrapartida. Para você ter uma ideia, hoje esses programas eles são conectados com a escola e com a saúde local. Qualificação profissional também. Qualificação profissional também. Como é que está sendo Mas feito eu digo assim, hoje, da no Piauí, escola, para por que ele exemplo, saia? se a criança que pertence ao núcleo familiar, a família recebe o Bolsa Família, mas a criança tem que ter uma frequência todo mês de no mínimo 75% da escola. Isto é, a família tem a obrigação de garantir que a criança chegue à escola e ela possa, portanto, né, ter as condições para estudar. Então, isso é fundamental, porque hoje a gente já tem o transporte escolar, que é garantido por lei, tem a escola garantida por lei. Essas bets, né? Inclusive agora quem recebe Bolsa Família, né, não pode mais ter acesso a jogos. Pronto, foi importante isso porque estava né? tendo um problema sério, que as famílias se endividando, inclusive fazendo uso desses programas sociais, que tem um papel de melhorar, de ajudar na alimentação. Mas é importante também, a gente tem dentro da SAS, que é a Superintendência da Pessoa Idosa, a gente faz todo um trabalho voltado para o idoso. Temos 2 casas de acolhimento em Teresina, que é a Vila do Ancião, e o Abrigo São José, em Parnaíba. Só que hoje o nosso trabalho é no sentido de descentralizar. Você imagina a gente trazer um idoso de São Ramos Nonato, de Bom Jesus, para Teresina. Isso é cruel, tira ele da realidade dele, porque a família não tem condições de mantê-lo, e aí ele tem que vir para Teresina. Então, nós estamos fazendo um trabalho hoje, buscando uma articulação com os municípios polo, para que a gente descentralize e crie casas menores, mais humanitárias, nas regiões do Estado, e o Estado ajuda com um cofinanciamento, repassando um recurso para o município por cada idoso interno. E a gente treina as equipes, acompanha e monitora. Estamos fazendo também no processo de acolhimento de crianças. Nós temos aqui o abrigo Lar Maria João de Deus, que fica aqui na Vila Operária, que é a antiga Casa do Menor. Lá nós temos cerca de 45 crianças que vêm dos mais variados municípios do Piauí, crianças abandonadas porque não tem pai, não tem mãe, ou os pais abandonaram, famílias com e elas são né? encaminhadas, famílias envolvidas com problema de droga, enfim. Então, essas crianças, elas estão aqui em Teresina, elas ficam até 12 anos, no máximo, antes de completar 12. Quando elas completam 12, eles vão para um abrigo outro, que chama abrigo feminino, e tem um masculino.
e a gente vai tentando reinseri-la na sociedade, trabalhando com a estimulação de adoção. E agora nós criamos um programa chamado Família Acolhedora, porque a gente quer acabar com essa história de abrigo. Então, nós estamos com a ideia de família acolhedora, a família recebe um aporte de recurso, uma ajuda financeira do próprio governo, e procuramos que seja alguém próximo do ciclo familiar, um tio, uma tia, que às vezes quer, mas não tem condições. Aí, para cada uma criança daquela acolhida, ela recebe R$ 1.000 por mês. E começamos também a criar casas, porque tem situação de crianças que são abandonadas, que têm uma deficiência muito complicada, às vezes, aí não tem, é muito difícil uma família querer uma criança com uma deficiência muito, Essa muito criança vai complexa. precisar de mais cuidados de mais saúde, cuidados. né? Então, a gente tem, para você ter uma ideia, no lado da criança a gente tem psicólogo, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem, enfim, atendimento odontológico, atendimento médico, tem todo um aparato. Uma criança dessa não sai para o Estado por menos de R$ 20.000 por mês. Então, e aí, nesse sentido, nós estamos criando casas com parceria com os municípios. Criamos a primeira agora, inauguramos agora recentemente em São Raimundo Nonato, que é uma casa-lar, que é um modelo mais humano, né? Vamos dizer, em vez de ser 30, 40, 50, só no máximo 10. Aí tem uma mãe cuidadora, que é contratada pelo município, o Estado faz um aporte de recursos para o município, e aquele município de São Raimundo vai acolher crianças da região. Quer dizer, não só de São Raimundo, mas de qualquer outro município, e o município ajuda a bancar, o outro município ajuda a bancar aquela casa lá de São Raimundo Nonato. Então, são casas mais humanizadas. Você imagina uma criança que sai de São Raimundo Nonato para ficar num abrigo aqui em Teresina. Ninguém da família vai poder visitar. São famílias pobres. Karen, como é que vai visitar? E ali, aquela criança vai poder estudar na escola lá da cidade, vai poder, inclusive, interagir com pessoas do sangue, parentes, ela vai poder se desenvolver no próprio meio onde sua família vive e viveu a vida toda. Então, esse é um processo que nós estamos fazendo de descentralização para tentando dar mais humanidade, né? Uma coisa mais, né? Uma atenção mais especializada, digamos assim, para essas crianças. Então, todo esse trabalho é feito aqui pela SASC e é um trabalho, portanto, muito complexo, que requer uma dedicação com um acompanhamento muito minucioso, muito atencioso, para que a gente possa garantir uma atenção especial para essas famílias mais vulneráveis. A qualificação profissional, a ajuda para mães empreendedoras, jovens que querem iniciar no mercado de trabalho, ela ainda está dentro da SASC ou ela agora só está na Secretaria do Trabalho? Essa tarefa está na Secretaria do Trabalho e o governador Mas vocês trabalham juntos? Sim, e o governador criou vocês agora uma demanda direcionada para a Secretaria do Trabalho ou é uma busca ativa da Secretaria do Trabalho? Na verdade, a gente já faz em todas as áreas. Tipo assim, imagina, a gente identifica uma criança que precisa ir para a escola, a gente já se articula com a Secretaria de Educação. A mãe precisa trabalhar, sim, aí é do trabalho. Sim. Se a gente identifica uma criança que precisa passar por um processo de avaliação médica, a gente se articula com a saúde. Então, a gente já faz esse trabalho. Então, agora também é na área do trabalho, né, da qualificação profissional. E o governo do Estado, o governador Rafael, além da escola de tempo integral, que é muito importante, porque uma criança que vai para uma escola de tempo integral, ela tem direito a pelo menos 3 refeições durante o dia, o que é muito importante, porque nesse caso ela já tem a garantia da alimentação, além do direito a estudo, que é fundamental. Nós também estamos articulando com as demais áreas do Estado, essa parte de qualificação profissional. De um lado, a Secretaria do Trabalho e de outra, da Secretaria de Educação também, porque o governador lançou um programa aí voltado para mais de 20.000 vagas esse ano para qualificação profissional dentro das escolas também. É um programa que está sendo acrescido à educação tradicional, com foco em algumas áreas, conforme o levantamento feito por cada região. Então, a região tem carência de profissionais
de uma A determinada parte área. agrícola, né? Pronto, Técnicos técnico-agrícolas, né, que agrícolas. pode ajudar nas famílias, ajudar a sua própria família no conhecimento de como plantar, de como produzir, como melhorar a produção. Então, são vários cursos que estão Marketing. sendo lançados. Hoje, na Sim, cidade mais remota, precisa do marketing, né? sim, Aquele jovem sim, vai ter sim. conhecimento, É, trabalhar para aquelas pequenas empresas, com ganhar o seu dinheiro, certeza, com fazer a cidade certeza. se desenvolver. Comunicação. E a SASC, dentro dos direitos humanos, a gente recebe também jovens infratores. Nós temos hoje cerca de 180 jovens que foram apreendidos pela polícia, estão em abrigos nossos, tem um abrigo em Picos, que é provisório, tem um em Muitos deles retornam ao crime. Hoje e diminuiu tem um em isso. Parnaíba, que é provisório, e tem aqui em Teresina dois provisórios. Eles passam, quando eles ingressam no sistema, pela avaliação do Ministério Público e do juiz. O juiz ou a juíza determina a medida socioeducativa, aí ele vai para o SEM, que fica aqui na Zona Norte, onde ele passa sob medida educativa, e o tempo, quem diz, é o juiz, de acordo com a infração que ele cometeu. Qual é o nosso desafio? Pra você ter uma ideia, na segunda semana que eu assumi a SASC, do mês de julho do ano passado, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao SEM e visitei um por um, como visitei as outras casas, mas não 100, porque eles já estão sob as medidas socioeducativas. Eu visitei, tinha 65, e eu conversei um por um a um em cada alojamento, porque trancados e tudo, eles saem para assistir aula, saem para atividade recreativa, atividade de esporte, eles também saem para poder pegar banho de sol. Então, os educadores é quem vão coordenando isso direitinho. E estão sob a vigilância do Ministério Público e da própria juíza e da vara especializada. Então, o que eu fiz? Eu perguntei para eles: me diga uma coisa, como é seu nome, qual é a tua idade, você é de onde, não é? E você, o que aconteceu para você estar aqui? Então, eu fiz uma série de perguntas, porque eu queria fazer uma leitura daqueles meninos. O que os E, para levaram você ter uma até ali, ideia, o né? que leva, exatamente, para que eles estivessem ali sob medida socioeducativa. Você sabe o que eu concluí? Todos eles, sem exceção, de família extremamente pobre. E aí onde você vê que o sujeito que vai para um As sistema heranças, desse, né? ele não vai porque quer. Ninguém nasce ruim ou bom. Você nasce, né? Você pode ser moldado, O né? meio é que te molda. Hoje fala-se muito Então, que o meio eu já molda a tinha pessoa. convicção disso, eu tive convicção, porque se não Lá fosse assim, dentro, as pessoas às vezes ele está assim, sendo moldado para sair. esse é o nosso desafio. Eu fico Esse é o imaginando que nosso desafio, dentro de um mas é uma coisa local boa. cheio de pessoas com problemas, Eu com perguntei para crimes, eles o seguinte: me diga uma coisa, e aí, o que você quer? Ele disse: eu quero uma oportunidade de trabalho. Todos, sem exceção. Todos. O que você gostaria de ser? Me pediram mecânica de moto, mecânica de automóvel, conserto de ar-condicionado. São atividades simples, né? que homens podem exercer com Podem mais exercer com facilidade, mais né? facilidade, né? E nós temos o socioeducativo feminino também, meninas também, infratoras, tá certo? Isso funciona lá, é uma quantidade menor, bem menor, lá são a vaga para 10 meninas, funciona no Bela Vista, mas que também eu tive com elas, escutei, perguntei o que elas pensavam da vida, todas elas estão estudando, e assim também, né, pedindo oportunidade, se eu quero ter uma oportunidade. Aí você vê, muitos deles têm ligação já com a questão da droga, né? Às vezes a mãe, para você ter uma ideia, leva, às vezes até a droga para lá, a gente tem que fazer A revista, pobreza em si tudo, empurra né, muito esses jovens. Vou para fazer essa eu vou situação, fazer lamentavelmente. Agora, o meu desafio, nós inclusive, para você ter uma ideia, só para fechar esse raciocínio, nós já contratamos alguns como estagiário da SASC, eu recebi 5 agora ex-infratores, recentemente, né? escutei todos eles, passaram por medida Que bom, socioeducativa, já maravilha. estão com comportamento, não é, já dado o aval pelas nossas equipes de educadores, de que eles estavam em ponto já de passar por uma Excelente. experiência de trabalho, e eu fiz questão de incorporar eles na nossa secretaria, e estou dialogando com todas as empresas que são fornecedoras, E que tem que disponibilidade de ganham dinheiro, acolher, né? inclusive às custas dessa desgraça das pessoas, né, e tal, para eles abrirem espaço, logicamente passado por um estágio, Até chegar a comprovado eles, que né? eles conseguiram realmente demonstrar bom comportamento para a gente inserir no mercado de trabalho. Agora, sim, as comunidades,
Em geral, eles dizem Alto da Ressurreição, Vila Irmanduce, são comunidades periféricas, periférica. Assim, né, as pessoas hoje entendem. Periférica, na periferia, na no mais periferia, longe mas possível, periferia né? em todos os sentidos, né? Além de mais distante, Com mais com mais problemas. problemas. Eu vou fazer um relato breve aqui. Eu vi outro dia, não recordo, no sul do país, um empresário do sul do país falando que não se encontra ninguém mais para trabalhar e que as pessoas querem direito demais. E eu estava lembrando e compartilhando com uma de minhas filhas, eu disse a elas, olha, eu trabalhei a vida inteira, assim, minha infância e adolescência com meu pai em Buriti dos Lopes, no plantio de arroz na Lagoa Grande de Buriti dos Lopes. Conheço a lagoa, rodei lá. E naquela época, a gente via, quando a gente chegava na beira da Lagoa Grande de Buriti dos Lopes, parecia assim um formigueiro, a gente via de longe centenas de homens trabalhando com seus filhos, porque naquela época era necessário. Não tinha nenhum projeto social que nos abraçasse. E a gente trabalhava com os nossos pais. Mas esses jovens, eles eram levados pelos seus pais porque havia a possibilidade. Anos depois de passar um tempo em Teresina e de estudar, quando eu retorno lá, uma máquina que era colocada lá, ela fazia o que dezenas de homens faziam em minutos, o que dezenas de homens faziam em um dia inteiro. Então, a tecnologia, lógico, é maravilhosa, mas ela tomou muito disso das pessoas, dos pequenos trabalhadores. Então, eles foram ficando empurrados para dentro da cidade, esses jovens, sem nada para fazer, sem uma profissão e sem dinheiro dentro de casa, muitas vezes com a família, com problemas. Mas as políticas públicas para que esses jovens tivessem educação, lazer, esporte, preenchesse o seu tempo, não existia nessa época. Não existia. É de um tempo para cá que isso começou a ocorrer. E nesse mesmo, era até um podcast, o rapaz lá fala de que não existe mais, o filho do carpinteiro não quer mais ser carpinteiro, de quem carrega um caminhão não quer mais carregar caminhão, ninguém quer. Eu não quero isso para as minhas filhas, ninguém quer para os seus filhos. Ninguém quer, meu pai quer uma vida melhor. Meu pai sempre nos incentivou a estudar, né? Hoje meu irmão tem uma empresa de móveis planejados, minha irmã é professora de radiologia, eu sou fisioterapeuta, sou comunicador. Assim, ninguém quer ir fazer aquilo. Ninguém nasce dizendo eu vou carregar cimento pro resto da minha vida, que é maravilhoso. Não. É dor, é sofrimento, é um trabalho desgastante. Quem é que quer isso para o seu filho? Lógico, a gente precisa de alguém que faça. E essas pessoas, mesmo essas atividades, têm baixa possível, remuneração, né? Também, que baixa as pessoas não têm remuneração. condições nem de sustentar a sua família, né? E aí se repete, aí é onde se repete o ciclo. Né? O ciclo ninguém quer repetir esse ciclo. Não. Lógico, nós precisamos de força de trabalho, mas essa força de trabalho pode se utilizar da tecnologia para fazer melhor o trabalho, produzir mais. Eu vi um relato agora recente de uma grande empresária também do sul do país, que ela disse que há muitos anos ela não adota mais a escala de 6 por 1. Há muitos anos. Sim. Ela já faz 3 equipes trabalhando. É uma história que se conta pensando apenas em um dos lados. Não se conta a história de quem está do outro lado, na frente do batente, né? E nós, obviamente, queremos um país mais humanizado, fraterno, um país onde as pessoas vivam com dignidade. E para isso não tem outra forma. Nós temos que dividir o lucro advindo do avanço tecnológico, ele tem que ser dividido com toda a população, de uma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra. Então, e o governo, tanto o governo federal, somados aí os governos estaduais, os governos municipais, têm que levar em conta isso. Toda a riqueza, ela é extraída do patrimônio da natureza. E esse patrimônio pertence a todos os brasileiros. Então, os brasileiros têm direito de se usufruir de todos os avanços da tecnologia. Para isso é que tem que ter governo e tem que ter leis que garantam esses direitos. Ora, se hoje você vê o seguinte, um pai de família que mora, eu vou pegar um exemplo de São Paulo, porque é uma cidade muito grande, que mora na periferia de São Paulo e trabalha, digamos, ali no mercado central de São Paulo. Então, esse pai de família, quando ele levanta, ele sai para pegar 2 ônibus, chegar naquele local, ou um ônibus, um metrô, no mínimo ele leva 1h30 ou 2 horas. Distâncias enormes. Distâncias enormes. Então, ele sai, seu filho está dormindo, ele retorna, seu filho está dormindo de novo. Ele só vai ver o filho dia de domingo. Tem uma frase que diz que é o tempo que nós vendemos. Entendeu? Nós vendemos o nosso tempo. É muito importante você ter convivência com seus filhos com seus pais.
Então, um país saudável, ele tem que pensar nisso. Só que existe, infelizmente, empresário, infelizmente, eu não acredito que seja a maioria, tanto é que essa empresária é um exemplo de que ela já está praticando aquilo que a gente está defendendo para botar na lei agora, que é a mudança da escala 6x1 para uma escala de 5x2, que, aliás, no serviço público já é assim. Há muito Quem tempo. trabalha no serviço público Não reclama. não reclama, trabalha 4 dias, né, e folga 2. Isto é, você trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aliás, 5 dias e folga 2, não é? E o setor privado, infelizmente, não evoluiu, né, para que a gente pudesse praticar esse mesmo direito que tem os servidores públicos, que é o que o presidente Lula está defendendo agora e todos nós defendemos. Há muito tempo que sonha, né, com a unificação dessa escala de trabalho. Por bem, então, um pai de família que só tem o domingo, como há um avanço tecnológico, há um ganho da humanidade muito maior, é importante que ele tenha acesso a esse ganho também em qualidade de vida. E para isso, né, como tem muitos equipamentos, as empresas usam todos esses equipamentos, diminuir até o número de profissionais. Então, é salutar que a gente implante, nesse momento, esse sistema de escala de 5x2 para que os pais vivam melhor com seus filhos, e isso seguramente vai contribuir para produzir uma família mais saudável. As pessoas querem trabalhar, viver melhor e ter melhores profissões e sonhar que os seus filhos tenham profissões ainda melhores que eles. Com Né? certeza. Eu sou filho de lavrador, era lavrador, passei parte da minha infância e adolescência, e hoje eu sou muito feliz porque eu também sou fisioterapeuta. Sim, E com sou certeza. doutor, Você sabe sua chamado de história e doutor, sabe a recebe luta o que você carinho. fez para chegar onde chegou. E eu cuido, trabalho em um hospital regional do Maranhão e é muito feliz. Assim, traz uma felicidade muito grande para um profissional. Pegar um paciente traqueostomizado, cuidar dele com todo carinho, dedicação e força, para que ele saia daquela condição caminhando, saudável, e retorne para o seio da sua família. Muitos não conseguem, mas é uma luta maravilhosa. Então, assim, eu sonho muito que as minhas filhas escolham as suas profissões e que eu tenha condições de que elas sigam essas profissões que escolherem. Alguns são mirabolantes, né? Que jovens pensam muito alto, mas é muito bom sonhar alto, né? Mas com certeza, isso é um lado bom, né? As pessoas têm o direito de sonhar e elas lutam. É bom que elas sonhem alto e lutem para alcançar esse sonho, porque é assim que a gente vai conseguindo. Criança Feliz, que eu lhe interrompi porque eu queria deixar esse finalzinho para a gente falar mais, se o senhor possa falar mais do Criança Feliz. Como é esse programa e como é que ele está sendo executado no Piauí, por exemplo? Bom, como eu disse, ele é um programa voltado para as famílias carentes, né? Partindo daquele pressuposto que eu dizia ainda agora há pouco, de que uma família que é de classe média, em geral, ela consegue conduzir seus filhos para um futuro melhor. Ela já traça planos. Né? O seu exemplo aqui é um, meu exemplo. Eu tenho vários exemplos hoje na sociedade. Ocorre que as famílias, por uma razão ou outra, as famílias de baixa renda, e sobretudo porque não tiveram oportunidade também de estudar, de fazer um curso superior, e às vezes de renda também. Educação financeira. Educação financeira, e tem outros elementos que contribuem para isso. Então, essas famílias nem sempre têm a visão, a compreensão e a experiência necessária, as condições necessárias para que ela possa trabalhar esse seu filho com toda a atenção especial, por exemplo, que tem uma família de classe média. E aí eu citei o caso de uma criança, quando está na barriga da mãe, sempre a mãe de classe média, ela sabe que ela tem que visitar o pediatra. A quantidade de vezes, tá alimentação. Lá, todo garantido, assim, um cronograma, né? E ela faz isso sabendo que ela precisa dar toda a condição para aquela criança nascer saudável. Depois que ela nasce, mais ainda, ela leva até 10 anos, pelo menos, sendo acompanhada pelo pediatra. Além do mais, nesse decorrer, tem que garantir as vacinações, que são naturais, né, as campanhas de vacina. Ela tem que garantir uma boa alimentação, aí o pediatra já vai orientando os tipos de alimento, a nutricionista. Enfim, ela vai conduzindo para aquela criança chegar na época certa, botar numa creche. Eu tenho uma filha com 17 anos, a gente botou ela na creche com 1 ano de idade. Com 4 anos ela já sabia assinar o nome, já fazia tudo, já estava um planejamento, alfabetizada. Um planejamento, e eu tive condições de fazer isso.
não é? Então, e a grande maioria da população não tem condições de fazer isso. Aí entra o papel do Estado. O Estado tem que entender, e as lideranças políticas têm que entender o seguinte: para a gente mudar o perfil da sociedade que a gente tem hoje, se a gente ficar só levando a ajuda à alimentação depois da pessoa adulta, ela é importante, sem dúvida nenhuma, para a pessoa não passar fome. Mas é importante a gente ter um olhar para que elas não repetir o ciclo, né? Então, daí porque a importância desse trabalho, voltado para a primeira infância. E assim vai, ela tem que ir acompanhada, ela tem que ir para a escola, ela tem que frequentar no mínimo 75% das aulas, para poder não perder o aporte de recursos que é transferido para a renda da família. Então, os pais já vão entender, ele está consciente e ele é monitorado, a família é acompanhada, porque se ela faltar, antigamente, se você falta, o diretor da escola, o professor, reprova e acabou. Não, se você sentir que num mês ela faltou, tem uma chamada, aí tem um chamado. Né? A equipe vai localizar, é comunicada, vai lá saber o que está acontecendo. E tomar decisões para que ela retorne, né, para a escola. Então, esse é um trabalho assim que eu me dedico a ele assim com muita paixão, porque eu acho que ele está plenamente correto. Esse acompanhamento é muito importante. Quem tem condições financeiras faz isso com o seu filho, gasta muito, inclusive, nos anos iniciais com os estudos. Sim. E esse filho acaba indo para a Universidade Federal, para a Universidade Estadual, Universidade que é pública. Né? Então, eles gastam muito para que os seus filhos tenham uma educação excelente, que é pública. Gastam no particular. E hoje o que está sendo feito, que eu vejo, já está sendo feito há um bom tempo, é melhorar a qualidade da educação básica, dos anos iniciais, para que esse jovem consiga se formar naquilo que quiser e competir da melhor forma possível para entrar numa escola superior na federal de qualquer estado. Inclusive o governo federal expandiu muito o ensino superior. Pra você ter uma ideia, quando eu ingressei na Universidade Federal do Piauí, só tinha ela, não é? E só em Teresina. Hoje a federal, a UESP, né? Não, e o IFP saiu de 2 escolas, realmente, que era uma em Teresina, uma em Floriano, para 25, tem mais 3 agora eu sendo construídas. Quando era Escola Técnica Federal. Pronto, Escola Técnica Federal. Agora nós temos mais uma sendo construída aqui em Altos, uma em Esperantina e outra em Luzilândia. Né? E mais outra em Barras. Então, assim, expansão total, isso é muito importante, porque cada vez mais nós vamos aumentando o número de pessoas com formação de nível superior. Há aqueles críticos que dizem assim, mas não precisamos. Eu vi uma entrevista do prefeito de São Paulo, do governador de São Paulo, questionando que não há necessidade de tanto diploma de nível superior. Isso é absurdo. Olha, o fato de você ter um diploma de nível superior já te dá as condições para tu enfrentar melhor a vida. Abre mais portas. Mas, claro, não tenho nem dúvida disso. Até o tipo de alimentação que tu comes, tu vai saber escolher melhor. Até saber fazer tuas escolhas de um modo geral, você vai fazer porque você usa a inteligência, a criatividade, aquilo que você aprendeu. Então, ele serve para tudo, para você poder, inclusive, se administrar como pessoa. Porque você, como pessoa, tem que entender que você precisa administrar a sua vida. Se você for sair por aí bebendo cachaça, por exemplo, e não tiver limite, se você não se alimentar nas horas certas, se você não dormir a quantidade que é necessário você dormir, se você não beber água o suficiente que o organismo demanda, e como é que você aprende isso? Na escola, porque às vezes você não teve acesso aos conhecimentos e a falta desse conhecimento termina comprometendo a sua qualidade de vida. Os pequenos empresários, os grandes empresários, eles muitas vezes ficam fechados, né, no mundinho deles lá. Eles precisam entender mais um pouco da história. Né? Outro dia, em um relato bem simples, eu me meti numa conversa. Sabe aquela vontade de você entrar em uma conversa? Um comerciante dizendo que transferência de renda só ajudava vagabundo. É absurdo. Posso entrar na conversa? Posso entrar na conversa? Posso. Só olha, transferência de renda é um direito. Mas o senhor já parou para pensar que se essa pessoa vier aqui no seu comércio e comprar uma lata de óleo, o senhor foi o beneficiado, financeiramente falando? Indiretamente. O senhor recebeu. Quem lhe representou essa marca que veio que o representante ganhou. Quem transportou ganhou. Quem produziu ganhou. Quem plantou o milho
ganhou. Todo mundo, toda uma cadeia foi beneficiada de um recurso que chegou na mão de quem Você faz sabe, o dinheiro você circular, sabe, né? você sabe, Flávio, quanto significa o Bolsa Família no Piauí? 4 bilhões de De reais dinheiro por rodando na ano, economia, dinheiro né? rodando na economia. Se tirar o Bolsa Família hoje do É. Piauí, há uma quebradeira geral, inclusive muita gente será desempregada. Então, nós defendemos que esse programa seja para a eternidade? Não. Não, a pessoa Mas precisa enquanto, sair, né? à medida que a gente conseguir que essas crianças, por exemplo, tenham um curso diferente dos seus avós, dos seus pais, Elas vão saindo, consigam né? se desenvolver, elas vão saindo. Esse ciclo não vai se repetir. E mais, o governo tem uma série de programas de curso, de qualificação, para incentivar a ocupação do espaço do mercado de trabalho. Agora, o mercado de trabalho só se expande se tiver consumidor. E qual é a população mais carente de consumo? A população pobre. E é que faz o dinheiro girar, É né? que faz o dinheiro girar. Não pense que o dinheiro na mão dos ricos, desses Fica bilionários, na... não fica aqui. Eles vão gastar fora. Eles vão passar férias fora. Investidores, são Vão gastar nos investidores, hotéis fora. Vão viajar para Miami, sei lá para onde. E esse dinheiro não circula aqui. O que faz mesmo a movimentação do comércio, às vezes eu vejo gente de classe média contra os pobres se posicionando de forma equivocada, gente que tem comércio, gente que tem, às vezes, uma coisa até pequena, um comércio pequeno, mas mesmo os grandes comerciantes, eu vejo alguns até com a iniciativa de adotar a escala de 5x2, como nós falamos aqui, de redução da jornada de trabalho, o que é importante, porque compreende a importância, não é, dessa qualidade de vida que isso vai redundar para essas pessoas que trabalham. É melhor até A o qualidade consumo, né? aumenta a produção, as pessoas vão trabalhar com mais vontade, com mais gosto, mas com Se certeza. as pessoas Então têm um tem final um de semana ganho, inteiro, se tem um for uma ganho, pessoa, é, ela vai é um curtir, ganho. ela não vai, Então é ela vai muito passear com a equivocado família, uma ela vai pessoa consumir, que né? olha o Bolsa Família, não é, de uma forma muito equivocada por conta da falta de informação e de compreensão. Talvez o governo O federal Bolsa devesse investir mais Família nisso, né? De divulgar de mais essa informar para as parte de que o pessoas, dinheiro informar. E aí eu circula. repito, existe toda uma contrapartida que é dada pela família e a obrigação dela cumprir, o pai e a mãe, para poder receber aquele aporte. E a contrapartida significa garantir condições de melhoria de vida para os filhos, e essa família também é colocado para ela à disposição cursos profissionalizantes e às vezes até vaga no mercado de trabalho. Muitas empresas têm feito parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, abrindo vagas, várias redes de supermercado, dizendo o seguinte: olha, nós precisamos de gente aqui para empacotar alimento, empacotador, e às vezes não tem. Aí tem um programa chamado Acredita, que é trabalhado principalmente através de uma parceria do MDS com o IFP, exatamente voltado para esse público especificamente do Bolsa Família. Muito bom. Tá? E aí a gente vai qualificando essas famílias para atender determinadas áreas, demandas do mercado, o que é muito importante. Secretário João de Deus, para a gente concluir aqui, o senhor, lógico, traçou metas e planos. Até o final de 2026, qual a sua maior meta? Tenho absoluta certeza que você tratou uma meta. Traçou uma meta. Com certeza. E qual a sua maior meta à frente da secretaria? O que você quer entregar até o final de 2026 para o estado do Piauí e para as famílias piauienses? Na verdade, Flávio, o governador, ele elaborou um programa de governo e depois ele escolheu... Quem ia executar? Quem ia executar, mas escolheu as metas. Ele estabeleceu as metas. E o governador, a cada 6 meses, ele chama o gestor para avaliar o cumprimento daquelas metas, o que é muito importante, porque antigamente o programa de governo era mais para prestar conta à justiça eleitoral, né? E não, mas o governador Rafael, ele se preocupa. O governador Hélito também sempre trabalhou em cima disso. Eu me lembro que o Hélito falava de uma meta que em 20 anos era possível a gente mudar o IDH do Piauí, e de fato nós mudamos. Era considerado baixo e hoje é considerado alto. O Piauí era o mais pobre, já é o segundo, mas nós somos hoje alto desenvolvimento humano. Em educação, considerando os chegando ali muito próximo do Ceará. Muito próximo do Ceará. Então, estamos avançando muito. Tá? Então, assim, todas as metas, elas são traçadas. Você tem ideia, eu estou saindo agora, vou para uma reunião de elaboração do próximo programa de governo, onde nós estamos apresentando as nossas metas da SASC. Qual é a meta principal nossa? Primeiro é garantir
aquilo que é básico, que é a gente garantir que ninguém passe fome. Hoje nós temos ainda 0,4% da população do Piauí em extrema pobreza. Você sabe o que é extrema pobreza? É alguém que vive com até R$ 11 por dia, segundo o Banco Não dá Mundial. para se alimentar. Não dá, não dá. R$ 11, o quê? Um suco com um pãozinho? Não Essas sei. pessoas já estão mapeadas? Sabem que Nós estamos tentando identificá-la. E às vezes elas estão no Bolsa Família. Eu te falei aqui da família extensa. Às vezes é porque o Bolsa Família é 600, mas a família é grande. Pessoas em condições de rua, né? Quando você divide pessoas em situação de rua, nós temos todo um trabalho também na SAS com esse público, né? Então, assim, e essas pessoas, essas famílias que estão em situação atípica, elas são identificadas, aí elas têm um aporte a mais de recurso para garantir que elas possam sair daquela condição de extrema pobreza e tendo o critério de pobreza, mas aí já é uma coisa assim, menos cruel. E aí entram os outros programas para trabalhar aquela família na perspectiva de que elas possam, pessoas da família, se qualificar e ter acesso a mercado de trabalho. Então, é um trabalho muito minucioso. Esse é o patamar mais urgente, mais importante, que é a gente erradicar a extrema pobreza. Nós conseguimos reduzir, nos últimos 2, 3 anos, 60% a extrema pobreza no Piauí. Hoje ela está reduzida aí a 4% e a gente está fazendo uma busca ativa. E aí nós estamos também levando, como eu te falei, teve o programa lançado recentemente, o Gás do Povo, e o Luz, o gás já chegou praticamente, está chegando aí a praticamente todos os municípios, mas o Luz do Povo nós tivemos uma dificuldade, porque a Equatorial ela tem que nos apresentar a lista, porque um dos critérios é o consumo. Ora, se a Equatorial já entrega um talão de um consumo até 80 kW, ela sabe qual é o endereço, ela entrega na casa, o talão, então está lá o nome. Ah, mas quem mora na casa, o talão não está no nome da pessoa que mora na casa, da família, está no nome do dono da casa, que não tem o perfil para receber esse programa, para acessar esse programa. Aí o que a gente faz? Com a lista a gente identifica. Aí a gente percebe se a família está no CAD único ou não, porque se ela estiver no CAD único, ela tem o direito, né? Porque a renda, no máximo, até meio salário mínimo per capita. E aí a gente vai conseguindo identificar. Então, a Equatorial ficou de nos passar essas listas. Nós vamos fazer uma reunião agora com todos os prefeitos e entregar para você. Tem em Teresina, para você ter uma ideia, são 40 mil famílias que têm direito a acessar esse programa, família da periferia, e não tem acesso. Interessante. Só para você ter, são 200 mil famílias no estado do Piauí. Então, assim, nós fazemos um esforço assim, incomensurável para que a gente consiga garantir todos os direitos dessas famílias, porque é mais renda na mão delas, e obviamente que sobrando um pouco daquilo que ela usaria para pagar a conta de luz, ela vai usar para alimentação ou outras necessidades, tá? Então, como eu te disse aqui, a secretaria é muito desafiadora. Nossas metas é cumprir com esses programas todos na sua integralidade para a gente garantir que ninguém esteja em situação de extrema pobreza. Aí a gente começa já a olhar para outras políticas. Isso não quer dizer que a gente fique só aqui, não. Nós atuamos em todas essas frentes. Nós temos um trabalho de articulação com os municípios, por exemplo, para abrir casas de convivência para idosos. O idoso que fica em casa sozinho, sem ter com quem conversar, ele não tem longa vida. Ele pode, qualquer hora, adoecer, ele finha. Então, e a casa de convivência é um espaço onde ele conversa com os amigos, ele bate papo, ele pode fazer uma fisioterapia, ele pode fazer uma esteira, ele pode passar por um momento de bate-papo com os outros colegas dele, enfim, é vida, né? Qualidade de vida. Então, esse é um outro trabalho que a gente faz também, voltado para a pessoa idosa, articulando com os municípios para abrir casas de convivência e a gente consiga acabar com essa história do abrigo, que achamos que o abrigo não é o local. Antigamente o povo chamava asilo. Pensa numa coisa triste, você pegar um pai seu, uma mãe sua para botar no asilo, sinceramente. Então, eu visito lá, aqui nós damos todo um tratamento digno. Eu tive inaugurando uma reforma do Abrigo São José em Parnaíba, eu fiquei encantado, porque eu vi ali como se fosse um hotel para pessoas que deram sua vida no Piauí. E, de repente, ali numa suítezinha, por alguma razão, ele prefere ficar lá, não voltar para a família, mas ele tem ali uma suíte, um frigobar, uma caminha bacana, um ar-condicionado, tratado assim
um padrão de hotel até, A, né? a sua De bom secretaria hotel. é tão importante, tão grande, assim, são enormes os programas que eu vou ter que lhe convidar para a gente participar de um outro podcast, que é Volto, muita com, coisa. to, com E eu queria todo. que você olhando para aquela câmera, e já está feito o convite para a gente fazer um segundo podcast, porque é muita coisa para a gente debater. Deixar a sua mensagem final aos nossos, a todos que irão acompanhar nosso podcast a partir de agora. Eu quero te agradecer, porque, como eu estava dizendo aqui, eu fiz esse relato, é uma secretaria muito complexa, e é importante que as pessoas conheçam, não, e saibam do papel que ela desempenha. Como eu disse, a gente não executa sozinho a política de assistência social. Para a gente fazer com que essas famílias possam acessar todos os programas do governo federal, do governo do estado, a gente tem que agir em conjunto com os municípios. E os municípios, independentemente de partido político, a gente não olha para isso, a gente não quer saber se o prefeito é do partido A, B ou C, o que a gente quer saber é se ele está integrado para garantir que essas políticas cheguem à população. E, em geral, todos os prefeitos fazem isso com todo gosto, com todo prazer, porque eles sabem que eles, quando assumem a gestão pública, assumem com a responsabilidade de dar dignidade a cada ser humano que não tiveram por alguma razão, que não teve alguma razão para a oportunidade de estudar ou, sei lá, de ter um bom emprego, mas que não pode ser deixado para trás. Então, o lema é trabalhar para garantir que todos tenham acesso àquilo que é, no mínimo, o básico para você ter uma vida com dignidade e fazer esse trabalho sem deixar ninguém para trás. Secretário João de Deus, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua participação. E eu queria, mais uma vez, reforçar o convite a você que está assistindo esse nosso primeiro episódio. Diversos outros gestores, secretários, deputados, ex-deputados passarão por aqui. Você vai saber das suas histórias, os seus projetos atuais e projeções para o futuro. Estou contando com a sua audiência no nosso próximo podcast, O Trabalho Tá On.